estás aqui. Eu sou a pastora Silvia Fradinho, da Igreja Missão Cristã Internacional, em Setúbal. E neste momento estás a assistir-nos no nosso canal de YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas o nosso canal. Estou certa que esta mensagem ela virá ao encontro do teu coração. Então, aumenta a tua expectativa e vê aquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Você já deu uma olhadinha para o seu lado e viu que pessoa linda que Jesus colocou aí do seu lado? Olha como Jesus é bom. Oh, glória. A minha está mais na frente, minha bênção. Fiel é Deus. Amados, a pergunta que eu quero inicialmente fazer nessa manhã: você está preparado para ouvir uma mensagem da parte de Deus? Eu não estou dizendo se você quer ouvir o anúncio de um texto, mas se você quer ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero então convidar você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11 e versículo de número 1. Nós vamos fazer aqui uma viagem na direção do Espírito Santo para compreender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando você olha para o tema dessa mensagem, há momentos que a imagem fala por si só e nós nos deparamos com algumas... Cá em Portugal, como eu coloco essa palavra? Uma bifurcação, dois caminhos, bifurcação, procede? Há momentos que nós estamos e precisamos tomar uma direção para onde ir e ali nós não sabemos o que fazer. Tomamos decisões ou deixamos de tomar decisões. E aprove o Espírito Santo trazer uma palavra esta manhã para que nós possamos perceber o poder e a influência das nossas decisões. Ao final deste culto, ao passar por aquelas portas, nós vamos na direção do Espírito Santo tomar decisões que alterarão o curso da nossa história em nome de Jesus. E você que está em casa será da mesma maneira, porque o mesmo Espírito que está neste lugar também está aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? Você que achou, diga amém. Vamos ler aqui esse texto tão maravilhoso. Eu quero lhes contar uma decisão de Deus em anunciar às nações, não apenas os contemporâneos de Isaías, mas a todas as nações futuras que ouvissem esta mensagem, que uma esperança plena estava sendo estabelecida sobre o mundo. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Vamos ler todos juntos? Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Os versículos seguintes falam dos 7 Espíritos de Deus que iriam repousar e repousaram sobre o Hamashia, sobre o enviado de Deus. Depois ele continua dizendo a forma com a qual este rebento, este tronco, e quando nós falamos deste rebento, não é na visão da botânica, falando de um novo caule, uma parte nova de uma planta, está se falando da tipificação, da designação, do nascimento de um filho, de uma nova geração, de uma planta que se, como podemos dizer, de uma raiz de uma árvore genealógica, onde você via toda uma literalidade, uma normalidade, novidade de Deus iria surgir para mudar a história. Quando é anunciado esta ação, para que eu consiga perceber o que é que esta palavra vem de encontro ao meu e ao teu coração nos dias de hoje, eu preciso fazer 2 breves comentários. O primeiro, nós estamos no texto, ou melhor, no livro de Isaías. Isaías, nós estamos falando de um homem que o próprio nome já fala muito sobre a sua personalidade. Yahvé salva. No seu nome já está cunhado o propósito da sua vida, declarar que o Senhor salva. O capítulo 6 do livro de Isaías nos deixa claro o chamamento de Isaías para trazer a mensagem de Deus, onde ali da visão de um trono, o anjo traz uma tenaz, toca-lhe a boca, purifica os lábios, para que ele possa puramente trazer a mensagem às nações. Um homem casado, pai de 2 filhos, um homem como eu e você, mas que foi escolhido para uma grande missão. E para que nós possamos entender o porquê que Deus tomou essa decisão, no capítulo 11 do versículo 1, nós precisamos voltar um capítulo ali em Isaías, e vamos olhar o perfil de Isaías capítulo 10. Eu quero contar uma história para você. Quando nós olhamos o contexto histórico do capítulo de número 10, nós entendemos que Isaías era contemporâneo de uma nação que estava plenamente desestabilizada diante de Deus. Enquanto eu faço aqui essa narrativa, eu convido você a comparar os tempos de Isaías e o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Os legisladores não promoviam mais leis justas.
nem aqueles, pastora Silva, que faziam as leis para que não houvesse o caos, estavam diante da vontade do Pai. Os reis, sem comentários. Nós estamos falando de um homem que viveu nos tempos dos reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso sem mencionar o rei Amazias, o pai de Uzias. Reis que começavam até a fazer coisas diante da palavra, mas passado o tempo, abandonavam e voltavam à pecaminosidade. Nós estamos falando de homens, de líderes, de uma nação, de um povo, desde o mais alto escalão até o mais baixo escalão, que só tomava más decisões diante da palavra. Mas aconteceu algo novo. Deus disse: chega, basta. E voltamos ao texto. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Dentro da língua semântica hebraica estava muito claro para aquilo que se dizia no sentido figurado, de que esse rebento, essa nova geração, iria causar espanto, viria de algo onde ninguém esperava, mas uma decisão da parte de Deus havia sido tomada. O primeiro aprendizado que eu preciso ter nessa manhã, e eu convido você a ter também, é que existem decisões que só Deus pode tomar no meio do caos. Mas existem decisões que só nós podemos tomar diante de Deus e diante dos homens. Esse discernimento precisa fazer parte da nossa história, parte da nossa essência. E para a honra e glória do Senhor, eu quero ler com você aqui o cumprimento dessa palavra. Você pode migrar a sua Bíblia agora para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreve Mateus, capítulo 1, versículo 18. Eu quero contar para você desse rebento. Eu quero contar para você um pouquinho desse tronco. Eu quero contar para você um pouquinho do que é a maravilha de ver a manifestação do poder de Deus. Santo é o Senhor. Está escrito. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga CMC. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, pois o que nela está gerada é fruto do Espírito Santo. Aleluia. E ele continua dizendo: ela dará luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta, também ele, profeta Isaías. E continua dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Se nós aprofundarmos um pouquinho mais, nós vamos entender que não é Emanuel, mas Emanuel, Deus dentro do barro, para a glória do Senhor. E aí ele finaliza dizendo: José, ao despertar de seu sono, do seu sonho, fez que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Yeshua, de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Você pode se alegrar com essas boas novas? Santo é o Senhor, Pai. Aí você fala: pastor, agora eu não estou entendendo nada. Você lê um texto em Isaías falando acerca de uma decisão divina. Mas aqui vem uma revelação. Eu quero te convidar a tirar o nome de José e colocar você na situação aonde ele se encontrava. Eu quero que você faça uma viagem comigo, e dentro de um contexto histórico nós possamos perceber: Deus já havia decidido que enviaria o seu Salvador para as nações. Amém? Já não estava tudo declarado? Amém? Agora eu pergunto: o que é que José está fazendo dentro desse texto? Agora eu quero falar sobre as decisões que cabe aos homens tomar diante das escolhas que Deus já declarou sobre nós. Perceba o que seria, humanamente falando, sem linhas, sem vertentes teológicas, sem correntes de ideologias, o que seria de nós se José tivesse dito não à visão que o anjo havia lhe mostrado. Nós estamos tendo a revelação da parte do Senhor de um texto
aonde todos os planos de Deus que estão estabelecidos, nada pode impedir o agir do Senhor. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Porém, aqui mostra o amor, a solicitude e o desejo do Senhor em sempre fazer com que o homem participe das suas decisões soberanas, porque tudo que ele faz é em amor pela sua obra, é em cumprimento pela fidelidade do seu nome, pelo seu atributo de fidelidade. José se vê no meio de uma nação extremamente rígida, ortodoxa, que estava debaixo da lei mosaica, debaixo das leis a qual Moisés deixara para que não houvesse caos sobre a terra. Aquele homem, se nós olharmos dentro dos parâmetros de Deuteronômio capítulo 22 e Números capítulo 5, você entenderá que José não deveria ter tomado Maria como sua esposa. Quando nós falamos de matrimônio no Antigo Testamento e nessa ocasião, nós estamos falando de uma dimensão totalmente diferente de matrimônio que se tem nos dias de hoje. Casais que ficavam 1 ano no mínimo separados, onde as famílias conheciam umas às outras, e após entender os atributos, entender as qualificações, entender o relacionamento, o respeito, aonde se desenvolvia o amor, aí que essas pessoas se uniam. Hoje em dia é a geração do test drive, dá uma voltinha, se gostar fica, se não solta. Vai pegando a revelação aí. E ao contrário da forma imoral que estes tempos infelizmente têm tratado a figura do matrimônio, nós estamos falando que Deus insere um homem no intervalo de uma decisão soberana. Aí você diz: ah, pastor, mas nós sabemos que Deus é onisciente, Ele já sabia que José diria sim. Mas entenda, querido, esta não é a mensagem. Eu venho nesta manhã falar de um Deus que toma decisões soberanas, mas o mesmo Deus soberano é o Deus que está sendo ministrado aqui nessa manhã. O mesmo Espírito regido por esse Deus é o Espírito que para sobre este lugar nessa manhã, em nome de Jesus. E o mesmo José que estava lá é um ser humano como eu e você, dependente da revelação do Pai e que precisa da sua misericórdia e comunicação. No contexto ao qual ele estava inserido, ele precisava tomar uma decisão. Maria, pela lei, deveria ser levada a um julgamento, e após todo um processo vexatório, difícil, extenso, aí sim ele tomaria essa decisão. Mas quando nós temos a convicção de ouvir a decisão de Deus, quando ouvimos certamente a voz do Pai, não há dúvida, e nós tomamos uma decisão e mudamos a história. José, se tivesse dito não ao anjo do Senhor, olhando numa vertente humana, repito, nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria salvação. Aí você diz: por quê? Vamos avançar um pouquinho no texto? Quem pode abrir comigo? Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Mateus capítulo 1. Pastor, eu quero entender por que quando o Senhor fala rebento da raiz de Jessé, eu entendi que o Senhor disse que uma nova geração ia sair da linha da árvore genealógica de Jessé. Mas eu não percebo isso, pastor. Você me explica? Sim, já que você perguntou, eu te explico. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora vamos para o versículo de número 5. Salmão gerou a Boaz, de Raabe. Boaz gerou a Obed, de Rute Obed gerou a Jessé. Você está ouvindo comigo o nascimento de Jessé, amém? Só que essa geração continua. Versículo 6. Jessé gerou ao rei, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Aí você fala: pastor, agora que eu não percebi nada. Mas já não está claro lá que vai nascer? Só que o fruto imaculado do Espírito não estava no ventre de José, porque José nem ventre tinha. Estava em Maria. Era necessário que através do trono davídico, da legalidade da paternidade davídica, fosse cumprido a promessa que Deus já havia estabelecido. E Deus pega José nas suas crises, no meio do caos social, religioso, emocional, familiar, e Deus decide comunicar a sua vontade a ele.
e dá a ele conforto no meio de toda aquela desestrutura, a ponto de ele ter a segurança de decidir tomar Jesus como seu filho. E quando ele toma essa decisão, recai sobre Jesus o trono de Davi, o cumprimento da palavra, e se revela o rebento que sairia do tronco de Jessé. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Este contexto era na vida de José. Esta é uma das expressões máximas do que seria um não de um homem frente a uma proposta de Deus. Não haveria salvação. Volto a dizer, numa vertente humana, amém? Agora, lembra que eu pedi para que você trocasse de lugar e colocasse o teu nome? As crises, os eventos de política, cenário religioso, cenário social, familiar, emocional, psicológico de José, este mesmo Deus sabe que você passa pelas mesmas coisas. E é momento de você e eu percebemos que já foram tomadas por Deus todas as decisões para guardar a minha e a tua vida, porque Ele tem compromisso com a sua obra. Você crê que Deus tem compromisso com você, amém? Você crê que você é guardado por Deus, amém? Você crê que Salmo 91, verso 11, ali onde ele coloca que Ele enviará anjos com ordens dadas ao teu respeito, tomará a tua mão direita, a tua mão forte e livrará você de tropeço em pedra? Você crê nessa palavra, amém? Então é com você que esta palavra está falando e comigo. No contexto de José e naquelas ações, Deus mostra que Ele fala com ele através de sonho. Sabe o que o Senhor está falando conosco nessa manhã? Eu sei como eu falo com você. Eu não paro de falar com você. Eu não paro de visitar a tua casa, a tua vida. Seja você acordado ou dormindo, da maneira que eu e você temos de intimidade, eu não cesso de comunicar as minhas decisões a você. E foi dito pela ministra de louvor no início deste culto, que ela tinha a visão de pomba sobre a bandeira de Portugal, e ali o Espírito Santo pairava, mas a intenção do Espírito não era ficar por cima, era participar do movimento, mas para que isso acontecesse, as pessoas que lá estão deveriam tomar decisões. Me mandaram a sábia, caia manto. Mas ali Deus era onisciente, já sabia tudo sobre José. Ele é onisciente, continua onisciente, permanecerá onisciente e também conhece você. E também me conhece. Não há tempo mais de darmos desculpas para não tomarmos decisões ou pararmos e deliberarmos. Vamos entender. Vamos abrir aqui um parênteses nessa mensagem. O que é uma decisão? É uma deliberação, é um resultado de algo que foi pensado, questionado, visto no seu contexto, e você determina um ponto final. Sobre o que você tem deliberado para tomar atitudes na sua vida. Nós temos transferido a responsabilidade. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Nós temos transferido responsabilidade a Deus das decisões que nós não tomamos e das más decisões que nós tomamos. Esse Espírito grita para uma igreja que reaja debaixo da deliberação do Espírito Santo. O mesmo Deus de José, que pega um homem numa situação e num contexto histórico tão difícil, tão pesado, tão caótico, por que não dizer que ele poderia entrar num colapso de tanta pressão? A mulher amada estava grávida, poderia ser morta, apedrejada. Ele até intentou, como disse o texto, secretamente deixá-la, mas antes de tomarmos alguma atitude errada, vem a comunicação do Espírito Santo. E é assim com você também. E é assim comigo também. Eu pergunto, você tem dado ouvidos à voz deste Espírito? Eu quero convidar você a não estar em mais um culto onde você ouve palavras e ali você aplica uma morfina espiritual e fala: agora não estou sentindo mais dor, está gostoso aqui dentro. Mas quando volta lá para fora, tudo está como estava. Não há transformação. Pastor Luiz vai ficando parecendo pastor Douglas, careca, de tanto pregar e falar e jogar palavra, e o povo da mesma maneira. Mas a palavra verdadeira está sendo pregada. O que é que está acontecendo? Nós não estamos nos posicionando debaixo da deliberação da palavra do Espírito e tomando decisões assertivas. E eu quero te convidar a fazer isso nessa manhã. Há pessoas aqui, a começar da minha vida, que precisam tomar decisões para que o poder de Deus se manifeste na sua vida e você acabe com esse ciclo vicioso de derrota,
de tristeza, de amargura, de decepção. E há pessoas aqui, a começar da minha vida, que precisam rever decisões que estão para tomar, ou buscar o auxílio do Pai para que se consiga entrar nos trilhos novamente, porque tomaram decisões que eles não deveriam ter tomado. Lembra de Adão? Adão, comeste do fruto? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste que me deu de comer o fruto. Eu? Se for falar nos dias de hoje, Senhor, eu estava de boa. Mas a mulher que tu me deste, ou seja, ela, se eu tivesse sozinho não tinha feito, mas ela fez, e essa mulher foi o Senhor que me deu, ou seja, se não tivesse dado, não tinha acontecido nada comigo. Transferência de responsabilidade, a culpa é de todo mundo. Já sei, vou mudar de país, vai dar certo, lá vai dar certo. Agora eu vou para Namíbia, todos os nomes errados. Eu vou para um país muito longe, aí eu vou para o Polo Norte, eu vou longe, porque lá meu problema vai acabar. Mas o problema não é geográfico, o problema é pessoal. Aonde você for sem resolução, o teu problema vai com você. O Deus de José, ele diz, você é livre, mas eu quero te tornar participante de uma decisão que eu já tomei. Se você não quiser, eu farei os meus planos, mas a decisão está tomada. Agora eu pergunto para você em nome de Jesus, o que é que você não deixa de fazer? Ou o que é que você ainda não tomou a decisão de fazer? O que é que está entalado? O que está entravado? O que está com o travão de mão puxado que não vai na sua vida? Quem sabe você não tem a resposta, mas ele está dizendo, eu falo, eu comunico, eu oriento, eu me relaciono, eu sou vivo. Nandaraçai. Abra sua Bíblia por gentileza, João capítulo 1, versículo 10. Quando esse Hamashi, esse Jesus chega na terra, há um problema. Dentro da vertente do judaísmo ortodoxo, o Messias ainda não veio. Eles acreditam que Jesus é apenas mais um dos profetas que apareceram. Quando você vê no Muro das Lamentações, ele fazendo a oração e olha sobre os ombros, está dizendo, nós ainda estamos aguardando a sua vinda. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos o poder de uma decisão. Jesus foi adotado, sim ou não, por José? Só 4 pessoas, eu fiquei preocupado, acho que o microfone está desligado. Vou tentar de novo. Jesus foi adotado, sim ou não? Filho por adoção. Vamos ler o texto? Disse João, aquele que é a palavra, ou seja, Jesus Cristo, estava no mundo. E o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí aconteceu algo inesperado, algo maravilhoso, a qual eu e você estamos inseridos, se você quiser. Mas todos quantos o receberam, ou seja, todos aqueles que tomaram a decisão de, ao invés de ficar apontando o dedo para os judeus, falar, se vocês não querem, problema é de vocês, eu quero esse Jesus para a minha vida. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. E eles se tornaram filhos, sabe como? Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! 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 A vontade de que sejamos salvos em Cristo Jesus. E aqui eu quero convidar você a fechar a sua Bíblia. Tudo que te distrai agora. Não há transformação sem confronto. O que faz uma pessoa parar de fazer coisa errada é quando ela é confrontada. Ela precisa tomar uma decisão. Se você não... Feche os seus olhos. Se você sentir a vontade, feche os seus olhos e comece. Enquanto eu estou aqui falando, quero convidar você a orar ao Senhor. Você aí que está no meio desse pecado, que você não está tendo forças para sair. Deus está dizendo, filho, você pode esconder de todos os homens, mas eu estou vendo todo dia, não é surpresa para mim. Eu só preciso que você tome uma decisão. Me permita te ajudar. Eu não estou falando que você deve ser perfeito. Eu quero que você entenda que eu sou perfeito. E eu te aperfeiçoo.
Você que está em adultério, você precisa cancelar este relacionamento errado, extraconjugal. Você que é dominado pelo ódio, você precisa pedir ao Senhor para te ensinar a amar. Porque você é adulto, você é consciente das suas ações, você tem consciência. Você que tem o hábito de falar mal da vida das pessoas, você precisa tomar a decisão de parar de falar das pessoas e fale de Cristo. Fale das benfeitorias que o Senhor fez na sua vida. Você que não consegue se firmar dentro de uma igreja, para de falar coisas para tirar pessoas de dentro das casas de oração. O reino de Deus, Nandaravassui de canto, será estabelecido e nós teremos que prestar conta o que tens em tuas mãos. Eu quero que você tenha ali a condição de apresentar frutos de justiça diante do Senhor. Não existe espírito de fofoca, espírito de malícia, espírito de não sei o que. Existe Satanás e os demônios. Esses nomes que são dados pelo candomblé, pela umbanda, quimbanda, dando nomes a demônios para tentar achar uma ação relacional. Não existe nome para demônios. Existem homens que abrem portas para demônios agirem por não deliberarem diante da palavra e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, qual é a decisão que tem acabado com os teus dias, que tem consumido a sua história? Deus está falando com você. Não é para você aplaudir talentos humanos, não é para você ficar olhando para a placa de igreja, não é para você ficar olhando para nome de instituição, não é para você ficar olhando para estrelinhas gospel. É para você olhar para Jesus e para você entender o que é que não está se encaixando. Nandarassai demando e serve alaviandassurai. Aquilo que Deus havia me mostrado enquanto eu meditava na palavra está acontecendo agora. O Espírito está operando no mais íntimo das divisões da alma e da medula. Necavassui de canto. É momento de você tomar uma decisão. Suas decisões são deliberadas em unidade com o Espírito Santo e as Escrituras. Você sabe a resposta. Chega de dar desculpas. Chega desse espírito de engano. Homens, valorizem as mulheres. Tome uma decisão de parar de ser um troglodita. Tome a decisão de honrá-la como igreja. Tome a decisão, homem. Por mais que todos os homens vão errar, mas a busca é para acertar, é para honrar. Eu sou o primeiro que falo, quando eu erro com a minha esposa, como dói, mas quando eu acerto, como é bom. Mulheres, valorizem os seus maridos. 1 Coríntios capítulo 7, ele é como a figura de Jesus para a tua vida. Você não manda Jesus catar coquinho, você não manda Jesus explodir, você não manda Jesus se virar. E por que você fala isso para o teu homem? Você, mulher que ama, anseia, deseja ter um companheiro, seja desejada pelos seus atributos e não pela sua carne, pelo seu corpo. Homens que desejam ter uma esposa, não é a sensualidade, mas é a intimidade, a revelação do Espírito e a certeza de uma vida no altar que decidirá a segurança do teu relacionamento. Deus está falando comigo e com todos aqui. Se coloque sobre os seus pés, eu te convido em nome de Jesus. Quero convidar a pastora Flávia de surpresa aqui. Por favor, braço do Nilo, candelabro de Jeová, comporta do céu. Tem como você vir aqui só por causa do louvor? Na capela, nós dois. Eu vou ousar fazer isso diante da senhora, porque a senhora canta é demais, o negócio é de Deus ali. Nos nossos tempos de formação, pastora Fábio, tudo bem que nós somos novos, né? 25 anos ainda a gente é novo, nós dois, né, pastor? Pastor Paulo, né? 18, 19 a aparência. Nós ouvimos muito uma canção profética que falava assim: renova-me. E o mais gostoso disso, que para conseguir cantar esta canção, eu preciso me ver no resultado pronto. E através deste cântico, e eu chamei a senhora baseado na mesma visão que Deus me deu. Tudo isso aqui, eu estou respeitando aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Alguém pode dar o microfone para a pastora Flávia? Gentileza. Enquanto canta, eu quero convidar você a dizer para Deus o que é que você não consegue tomar decisão, e Deus vai te ajudar. Se você for sincero. Agora também é um perigo. Você pode passar por aquelas portas e nada mudar na sua vida, se você decidir não tomar essa palavra como verdadeira no teu coração.
você não poderá dizer que Deus não falou com você. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e escute essa canção. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você tem esse desejo? Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há Escute. dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Renova-me. Começa a falar com Ele em nome de Jesus. Há uma dimensão de metanoia, de transformação, de visita do Espírito. Se abra para Ele e fala com Ele. quero ser igual. Eu preciso ser diferente. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Aí vem a consciência do que se canta. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Segura. Só os instrumentos. Deus está quebrando complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Deus está quebrando cadeias em corações, porque pessoas estão dizendo a verdade, falando: Deus, o Senhor sabia que eu sou metido, que eu sou metida, mas eu não consigo tomar uma decisão de ser humilde e me colocar como dependente teu. E o Senhor está trabalhando dentro do vaso assim. A estrela não é o homem, não é antropológico, o negócio é cristocêntrico, a ação é em Jesus Cristo, é Cristo como evidência da nossa vida. Há alguém nesta manhã que enquanto estava sendo ministrado, o teu coração, se você pudesse, você gritava, fazia alguma coisa, levantava, vinha correndo para cá. Você não vai precisar sair daí, eu só quero que você erga a sua mão. Há alguém no nosso meio, e você que está em casa pode fazer isso em intimidade com o Senhor, amém? Que você entende que não dá para você continuar a tua vida desse jeito. Você quer que nós oremos diretamente para você? Eu quero convidar você, erga a tua mão e alguns obreiros vão até você em nome de Jesus. 1, 2, há mais pessoas. 3, aleluia. 4, aleluia. Vou parar de contar, aleluia. Eu quero pedir por gentileza aos obreiros da casa. Vocês podem até as pessoas com as mãos levantadas, por gentileza. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Senhor, quero ser como tu. Pode baixar os braços, você que estava naquela questão da oração. Havia alguém aqui no nosso meio que sofreu, sofre ou que tem medo de sofrer de algo chamado depressão? Levante a sua mão. Obreiros, por gentileza, você pode ter eles. Senhor, eu quero ser como tu. Eu preciso, por gentileza, de 2 obreiros deste lado, por gentileza. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso. Senhor, eu ainda preciso, por gentileza, de 2 obreiros deste lado. Ao fundo, a pessoa com a mão levantada. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Aleluia. Amém, amados? Você pode dizer que Deus falou contigo nessa manhã, amém? Você pode dizer que está nas tuas mãos ter a transformação ou não da tua história, amém? Então, se você está convicto disso, aplauda Jesus Cristo. Expresse a sua alegria e gratidão pela sua palavra e a certeza da sua visita em remissão ao seu povo, em nome de Jesus. Pessoal que estão aqui, pode então ter uma cena, por gentileza? Pastora Flávia, muito obrigado, em nome de Jesus, Ministério do Louvor. Eu só estou aqui porque Deus decidiu me resgatar do lamaçal de pecado. Porque Deus me deu uma esposa para que eu conseguisse chegar à maturidade e pudesse desenvolver um ministério. Eu sempre digo isso, que eu deixei de ser menino para ser homem quando eu conheci a minha esposa. Minha esposa, para quem não sabe, é a pastora Juliana, aquela linda ali que está de vermelho e preto. Os homens podem olhar aqui para frente, os irmãos podem olhar para mim, Deus é contigo, amém? E eu louvo a Deus pela decisão do pastor Luiz em conceder espaço, e a pastora Silvia neste altar. Muito obrigado em nome de Jesus. E eu quero convidar você, querido, agora faça parte do que foi proposto e viva uma novidade de vida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém?